Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Paloma. Vamos iniciar a correção dos exercícios da PET 7 da primeira semana. Então, os exercícios têm como tema Teia da Vida e o objetivo de conhecimento, o objeto, é a segmentação e os tipos de ovos. Primeiro exercício. Em relação aos ovos oligolécitos, responda: em que animais ocorrem? Ocorre, então, nos equinodermos, anfíoxo e mamíferos. Que tipo de segmentação ou clivagem sofrem ao iniciar o desenvolvimento? Então, ocorre a segmentação total, que é quando os 8 primeiros blastômeros são do mesmo tamanho. Em que animais ocorrem os ovos megalécitos? São encontrados nos moluscos, cefalópodes, que são os polvos ou lula, na maioria dos peixes, nos répteis, nas aves e nos mamíferos monotremados, que é composto aí pelos ornitorrincos e equidna. Que tipo de segmentação ou clivagem sofrem ao iniciar o desenvolvimento? Então, se o outro foi total, aqui a gente tem a segmentação meroblástica, também chamada de parcial. Apresenta divisões apenas nas regiões sem vitelo. Em relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, foram feitos os seguintes comentários. Então, dessas alternativas, a única correta é a 2. Durante o estágio de segmentação, o zigoto, por divisões de suas células, origina blastômeros que formam a mórula. Da mórula, origina-se a blástula, caracterizada por uma camada de células que compõem a blastoderme e por uma cavidade conhecida como blastocele, que se apresenta cheia de líquido. Exercício 4. Óvulos de mamíferos são pequenos, microscópios, com diâmetros variando de 75 a 140 micrômetros. Já os óvulos de galinha atingem mais que 3 centímetros de diâmetro. Que substância armazenada no citoplasma do óvulo responde por essa diferença de tamanho? É o vitelo. É a substância que vai nutrir ali o embrião, composta de carboidratos e lipídios. Então, é ali que vai existir a diferença, tanto no óvulo do mamífero ou do humano, quanto da galinha. Qual é a relação dessa diferença de tamanho considerando a reprodução de mamíferos e aves? Então, as aves são ovíparas ou ovíparos, ou seja, põem ovos. O desenvolvimento do feto não pode contar com nutrientes do corpo da mãe, e assim a gente tem que o vitelo tem que ser muito para nutrir o desenvolvimento do embrião. Já nos mamíferos placentários, o vitelo é menor, pois o embrião recebe trocas de nutrientes e gasosas com a mãe. 5. A gente tem que assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir. Nos animais, a clivagem varia conforme a quantidade de vitelo. Em mamíferos, a clivagem é total, pois eles apresentam óvulos oligolécitos. Por outro lado, em peixes, a clivagem é parcial, pois os seus óvulos são telolécitos. O exercício 6 traz aí, observe com atenção o desenho e marque a alternativa correta. Então, vamos olhar aqui os óvulos. Mamífero, os anfíbios, aves e insetos. De acordo com as alternativas aqui, pessoal, o ovo da ave apresenta maior vitelo do que os demais. É o que a gente pode observar aqui nessa imagem dos ovos. 7. As figuras a seguir apresentam fase de segmentação de um ovo anfíoxo
A seu respeito, foram feitas 3 fases. Então, a gente tem aqui que as células resultados da multiplicação dos zigotos são conhecidas por blastômeros, correto? Depois a gente tem que a figura 6 representa a fase embrionada chamada de mórula. Então, alternativa B. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe a sua curtida, pois toda semana a gente vai publicar a correção das PETs relacionada à biologia. Se existir dúvidas, envie para o nosso e-mail ensinobioonline@gmail.com. Até a próxima videoaula!